Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Mais uma edição do programa Voz da Paróquia de São João Bosco. Evangelizando pelas ondas do rádio todos os sábados desde 15 de abril de 1989. Por idealização da inesquecível Dona Denina Costa Aquino, do saudoso José da Silva Terra e do estimado Padre Gregório Batista. Oferecimento exclusivo da Livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecção João 23, Crematório Plano Funerário Grupo Resende, Disco Cerveja Santa Rita, Ferragem Neon Limitada, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lilian Santos, Livraria Estela Matutina, Supermercado Agostinho. Produção e apresentação Laurolino dos Santos e Família. Procuração Sônia Maria dos Santos. Supervisão Padre Antídio Andrade de Carvalho, reitor e pároco de São João Bosco. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. O Salmo 125. Caríssimos ouvintes do programa Voz da Paróquia de São João Bosco, uma boa tarde a todos, participando com vocês, Padre Nélio. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor. É assim que começo minha fala, agradecendo mais uma vez todas as manifestações de carinhos, telefone, mídias, pessoalmente, pelo meu aniversário no último dia 20. Além de agradecer o dom da vida, agradecer aos amigos que fazem parte da história dos nossos caminhos, agradecer aos meus benfeitores de sempre que manifestam para comigo todo o cuidado. Como sempre falo também, agradecer por me acolher do jeito que sou, junto à família que tenho, que faz parte da nossa história. Então que Deus seja louvado pelo dom da vida, muito mais pelo dom da amizade de tantos que manifestaram seu carinho para conosco. Sábado de manhã, vamos lá no coração de Nossa Senhora, aprender com ela a meditar nos fatos, trazê-los ao coração. E assim para o final de semana, o 30º domingo do tempo comum, a palavra de Deus nos ajuda a reavivar em nós a dimensão da fé. O texto de Jeremias expressa o contentamento pelo fim do exílio da Babilônia. Exultai de alegria. Ao povo escravo é concedida a oportunidade do retorno à terra prometida. Este acontecimento nos aponta para a fidelidade de Deus. O Senhor não se esqueceu de seu povo. Pelo contrário, permaneceu junto dele nas maiores adversidades e lhe concedeu novamente o dom da terra. Se por um lado o Salmo reza as maravilhas que Deus fez com Israel, por outro convida-nos a tomar consciência de todas as graças que o Senhor tem concedido em nossas vidas, de quantos males Ele nos livrou e de quantas dificuldades nos libertou. E assim como o Evangelho do relato da cura do cego Bartimeu chama-nos a atenção que o milagre tenha sido realizado pela fé apresentada pelo Imaculado. Vai, tua fé te salvou, disse Jesus. Anteriormente, Bartimeu reconheceu quem é o Senhor, filho de Davi, e teve a coragem de deixar sua antiga vida para trás, quando jogou o manto e deu. Sejamos também homens e mulheres de fé, para que o Senhor continue a realizar maravilhas em nosso favor. Rezemos também neste dia, para que o Senhor conceda o dom da terra a todos os povos. Rezemos também pela juventude. Último domingo de outubro é dedicado nacionalmente à juventude. Dizia Dom Helder que o segredo da eterna juventude é dedicar-se a uma causa. Se rezamos por nossos jovens, para que seus sonhos e esperanças se realizem e sejam também testemunhas da alegria, do muito que Deus sempre fez e faz e age em nossa história. Assim, pelo programa, continuamos sempre emanados a Dom Valdemar, com ele, tantos que passam pela dimensão do Calvário, nas enfermidades, nas adversidades, nas lutas da vida. Emanados também aos que passam o luto dos entes queridos.
E assim mandamos a você, que junto à equipe que prepara o programa, a rádio nos acolhe, a você que reza conosco, faz parte dessa história neste mês missionário. Uma igreja sempre em saída é a proposta do Santo Padre o Papa. Para este mês, ide a todos convidai para o banquete, junto do altar da Eucaristia, partilhando alegrias e esperanças e toda a coragem do caminho. Não tem sido fácil para o nosso povo as lutas da vida. Estão aí tão perto de nós tantas situações difíceis, as doenças da alma, as angústias, as depressões, pedindo de nós cristãos, homens e mulheres da esperança, em tempos tão difíceis. Nesses dias, honrando o apóstolo São Judas Tadeu, queremos também reafirmar nossa fé naquele que tudo pode, naquele que nos convida a segui-lo, a ter uma fé que nos cure e nos liberte. Manifestemos ao Senhor nossa adesão missionária em evangelizar com a vida. Contemos com a sua graça, rezando pelos jovens de nossa diocese que se encontram reunidos, rezando pelos jovens das nossas famílias, rezando pela esperança se realizar de tantos jovens em busca de seus ideais. Aprendamos do apóstolo, aprendamos de Nossa Senhora, de São José, a coragem do sim e missão pela palavra na vontade de Deus. E juntos, olhemos mesmo a própria vida. Quanta coisa boa Deus tem feito por nós, embora apresentemos um montante de cruz, de dificuldades, com certeza as alegrias são maiores, por isso em tudo, sempre agradecidos. Que o amor de Deus continue sendo derramado em nossos corações, que abramos nossos olhos à viva fé e servamos pelo testemunho simples do dia a dia as sementes do Evangelho. Isso é vida missionária, levar pelo testemunho o Evangelho a toda a criatura. Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe, nos encoraje para a missão. E pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, medianeira de todas as graças, Rainha dos Apóstolos, a Virgem do Rosário, do glorioso São José, trazendo já a intercessão do apóstolo São Judas Tadeu e São Simão no próximo dia 28, trazendo também, pedindo a proteção contra os males da fome, da peste, da guerra e da doença, pelas mãos de São Sebastião, de Nossa Santa Rita de Cássia, os outros santos e santas de Deus, a você que acompanha nosso programa e reza conosco. Aniversariantes do dia e da semana, doentes e idosos, as pessoas com deficiências, os que sofrem, tantos que pedem na partilha nossas orações, a todos junto à equipe que prepara o programa, a rádio que nos acolhe, a você que reza conosco, desça, permaneça e te acompanhe a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Sempre grato pela oportunidade no programa. A todos um bom final de semana. Contemos com a graça de Deus, que por nós continuará fazendo grandes coisas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, Deus abençoe sua família. Hoje vamos meditar Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 10. Irmãos, vós estáveis mortos por causa de vossas faltas e pecados, nos quais vivíeis outrora. E é aqui que nós vamos meditar hoje. Quando seguieis o Deus deste mundo. O Deus deste mundo. Esse mundo tem um Deus. O príncipe que reina entre o céu e a terra. O espírito que age agora entre os rebeldes. Nós éramos deste número, todos nós. Outrora nos abandonávamos às paixões da carne, satisfazíamos aos seus desejos, seguíamos os seus caprichos e éramos por natureza como os demais filhos da ira. Olha o que Paulo está falando. Quando eu vivia numa vida de pecado, quando eu vivia numa vida de mundo, eu era do número, eu era desse número aí, filhos da ira.
Mas Deus é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Quando estávamos mortos por causa das nossas faltas, Ele nos deu a vida com Cristo. É por graça que vós sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar nos céus em virtude de nossa união com Jesus Cristo. Assim, pela bondade que nos demonstrou em Jesus Cristo, Deus quis mostrar através dos séculos futuros a incomparável riqueza da sua graça. Com efeito, é pela graça que sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se orgulhe, pois é Ele quem nos fez. Nós fomos criados em Jesus Cristo para as obras boas, que Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Palavra do Senhor. Meu irmão, quanta riqueza tem nessa palavra, meu Deus do céu. Mas eu quero hoje meditar com você aqui. Quando seguis o Deus deste mundo, o príncipe que reina entre o céu e a terra. Veja, ele reina entre o céu e a terra. Por isso que Paulo vai dizer que os espíritos malignos, eles agem nos ares. Eles não são nem da terra, nem do céu. Então eles agem entre o céu e a terra. O espírito que age agora é entre os rebeldes. Onde que esses espíritos agem? Nos rebeldes. E tem muitos rebeldes no mundo de hoje. Muitos. Portanto, a Bíblia está dizendo que existe um Deus para este mundo. Mas veja, Deus com D minúsculo. Deus com D minúsculo. Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 5, versículo 19. 1 João capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus. Não é isso, irmão e irmã? Sabemos que somos de Deus. E que o mundo todo, já sob o maligno. O Deus deste mundo é o maligno. A Bíblia está deixando isso claro agora. O mundo todo já sob o maligno. Abra sua Bíblia em João, capítulo 14, versículo 30. João 14, 30. Já não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo, mas ele não tem nada em mim. Olha o que Jesus está falando. Eu já não vos falarei muito convosco, porque o príncipe deste mundo vem e ele não tem nada em mim. Então, gente, o próprio Jesus falou que o príncipe do mundo viria. O próprio Senhor falou. Aliás, eu quero que você abra a sua Bíblia. Abra aí em Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, versículo 12. Apocalipse 12, 12. Por isso alegrai-vos, ó céus, e todos os que aí habitais, mas ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Está vendo? Agora abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. 2 Coríntios 4, 4. Para os incrédulos, cujas inteligências o Deus deste mundo obcecou. Olha aí. Para os incrédulos, cujas inteligências o Deus deste mundo, com D minúsculo, obcecou, a tal ponto de que não percebem a luz do Evangelho. Então o Deus deste mundo escureceu a mente das pessoas. O Deus deste mundo escureceu a inteligência das pessoas. As pessoas não conseguem compreender o Evangelho, não percebem a luz do Evangelho, onde resplandece a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Agora, nunca se esqueça. O príncipe deste mundo, abre a sua Bíblia aí, em João 16, 11. João 16, 11. Olha o que a palavra diz. Ele o convencerá a respeito do juízo, que consiste em que o príncipe deste mundo já está julgado e condenado.
Alguém pode perguntar, mas o demônio então parece que está vencendo. Se ele é o príncipe deste mundo, então ele tem muito poder, ele tem muita autoridade. É por isso que o mundo está do jeito que está. Mas preste atenção. Ele é o príncipe deste mundo. É por isso que tanta coisa ruim acontece, sim. Mas a Bíblia está dizendo que ele já está julgado e condenado. O demônio já está julgado e condenado. O que ele quer é levar mais derrotados com ele. E você não é um deles. Você é vitorioso em Jesus Cristo. Mande esse vídeo para mais alguém. Muita gente precisa ouvir essa mensagem. Conte aqui nos comentários o que essa palavra te falou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs, eu sou o Padre Carlos, vigário aqui do Santuário Dom Bosco. Hoje vamos meditar sobre a bela passagem do Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos de 43 até o 52, onde encontramos a história de Bartimeu, homem cego que experimentou uma profunda transformação ao encontrar Jesus. Essa passagem nos traz ensinamentos importantes sobre a fé e o que significa seguir Jesus. Primeiramente, é importante perceber que Jesus estava no caminho de Jerusalém, ou seja, ele caminhava rumo à cruz. Diferente do que os apóstolos pensavam, ele não iria assumir um trono ou conquistar um reino para si. Jesus sabia que seu destino em Jerusalém era a cruz, onde ele oferecia sua vida por nós. Seguir Jesus, portanto, é entender que o caminho cristão é um caminho de doação, de serviço aos irmãos e não buscar um poder. Nesse caminho, rumo a Jerusalém, era onde se encontrava Bartimeu, um homem que vivia em uma situação de grande indignidade. Como cego, ele era independente dos outros, marginalizado, excluído. No entanto, uma grande reviravolta acontece na vida de Bartimeu quando ele entende a sua condição e decide que não quer mais viver assim. Ele então toma uma decisão firme: sair das trevas. Em um ato de fé e coragem, ele começa a clamar por Jesus. Esse é o primeiro passo para a cura que toma Bartimeu e que devemos tomar todos nós hoje. Reconhecer nossa necessidade de Deus. Como Bartimeu, precisamos admitir que somos cegos em certas áreas de nossa vida, que estamos presos em trevas espirituais e que só Jesus pode nos libertar. Quando reconhecemos isso e clamamos por Ele, abrimos o caminho para a cura. Para que Bartimeu seja curado, ele enfrenta obstáculos inesperados. As pessoas ao redor, incluindo os discípulos de Jesus, tentam impedi-lo de se aproximar de Jesus. Isso nos ensina que muitas vezes os maiores desafios para a nossa fé não vêm de fora, mas de dentro, até mesmo daqueles que estão ao nosso redor. Essa situação nos leva a pensar sobre como superar os obstáculos que surgem em nossa caminhada de fé. Jesus ouve o clamor de Bartimeu e, apesar da multidão não dar atenção, ele chama Bartimeu e pede para que tragam até ele. Isso nos lembra de que Jesus sempre nos escuta, não importa quão insignificante nos sintamos ou quão abafado possa ser nosso grito de socorro. Lembra-se de que Jesus sempre está pronto para te ouvir e responder o seu clamor. Quando Bartimeu se levanta, ele abandona seu manto. Esse manto provavelmente era sua única posse.
algo que o protegia do frio e que ele usava para se cobrir quando pedia esmolas. Mas Bartimeu não hesita em abandoná-lo quando Jesus o chama. Esse gesto é simbólico. O manto representa sua antiga vida, sua dependência e cegueira. Ao abandoná-lo, Bartimeu nos ensina que para seguir Jesus, precisamos abandonar tudo aquilo que nos prende a nosso passado. Isso significa deixar de lado nosso pecado, vícios, medo e tudo aquilo que nos faz sofrer, impedindo-nos de viver plenamente. Quando Bartimeu chega a Jesus, ele faz uma pergunta direta: o que queres que eu te faça? Essa pergunta parece óbvia, afinal, Bartimeu era cego. Mas Jesus quer ouvir de Bartimeu a confissão de sua fé. E Bartimeu responde: Mestre, que eu veja. Nesse momento, Bartimeu não pede apenas a visão física, ele pede a luz para a sua vida e pede uma transformação completa. E Jesus concede essa cura. No entanto, a história não termina aqui. A parte mais importante é o que acontece depois da cura. Bartimeu não volta à beira do caminho, à sua antiga vida. Ele se levanta e segue Jesus. Isso é essencial. O verdadeiro seguimento de Jesus começa quando abandonamos nossos velhos modos de viver e nos comprometemos a caminhar com Ele. O encontro com Cristo nos transforma, mas também nos chama para uma vida nova, uma vida de desafios e responsabilidades, uma vida de discipulado. Bartimeu não sabia para onde aquela jornada o levaria, mas ele confiou em Jesus e por isso decidiu segui-lo. E é isso que somos chamados a fazer também. Quando encontramos Jesus, somos convidados a abandonar nossos medos, inseguranças e confiar que Ele nos guiará no caminho certo. Mas esse caminho exige de nós uma renovação constante, uma decisão firme de deixar o que nos prende ao passado e nos comprometermos com uma vida nova em Cristo. Esse episódio da cura de Bartimeu acontece também conosco no nosso batismo. No momento em que nossos olhos espirituais foram abertos pela luz de Cristo, no batismo recebemos a graça de enxergar o caminho de Deus. No entanto, assim como Bartimeu, muitas vezes a nossa visão pode ser ofuscada ao longo do caminho e podemos perder o foco. Quando isso acontecer, precisamos mais uma vez clamar: Senhor, que eu veja. Precisamos buscar de novo a luz de Cristo para iluminar nosso caminho e nos conduzir para mais perto dele. Irmãos e irmãs, Jesus nos faz a mesma pergunta que fez a Bartimeu: o que queres que eu te faça? Que nossa resposta seja como a de Bartimeu: Senhor, que eu veja. Peçamos a Jesus que nos dê a clareza para enxergar o que é preciso ser mudado em nossa vida e coragem para abandonar o que nos impede de segui-lo. E uma vez curados, que tenhamos a força de nos levantar e seguir Jesus com fé e determinação, caminhar com Ele em direção à vida. Que o exemplo de Bartimeu então nos inspire a sermos fiéis no seguimento de Cristo, sempre prontos a nos levantar e caminhar com Ele, mesmo quando nosso caminho tem a sua visão ofuscada pela incerteza do futuro. Um bom dia, Deus os abençoe, fique com Deus. Amém. Grande
chegamos ao final de nossa apresentação de hoje. Agradecendo a gentileza de sua audiência e o apoio financeiro da Livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecção João 23, Crematório e Plano Funerário Grupo Resende, Disque Cerveja Santa Rita, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lilian Santos, Livraria Estela Matutina, Supermercado Agostinho. Ao saudoso Lorival Gonçalves de Andrade, Dona Zezé, Dona Mary e Dona Sueli, ao Daniel e Bruno Mazona, gratidão pelo horário na emissora. Ao pessoal do escritório, estúdio e transmissão, nosso muito obrigado. Um ótimo final de semana para todos e até o próximo sábado, se Deus nos permitir.